Olá, olha eu aqui novamente, professor Renato. Então, vamos iniciar esse módulo 2 com os cuidados básicos com o paciente. O que nós iremos ver hoje? Vamos ver qual é o objetivo da nossa aula? Então, o objetivo do módulo 2, desse módulo que a gente vai estar estudando agora, e também daqui a pouco vamos ver o objetivo de nossa aula, é capacitar vocês, alunos, na realização dos cuidados básicos, aqueles cuidados primordiais, a essência, que vão garantir, vão melhorar a saúde do paciente, principalmente quando o paciente for um idoso, pois vários cuidados específicos devem ser feitos com esse tipo de público que a gente vai estar atuando. Então vamos ver quais são esses cuidados? Aqui iremos ver agora quais são os cuidados básicos que a gente precisa saber e que vamos estar aprendendo neste módulo. A gente vai aprender quais são os tipos de banho, como que a gente vai administrar esses banhos, como que a gente vai realizar esse processo, quais são as técnicas, quais são os materiais utilizados, o que a gente pode esperar que tenha na casa do paciente para nos auxiliar na realização desse banho, quantos tipos de banho são, na verdade, que a gente pode fazer na casa do paciente que seja mais seguro, principalmente quando a gente estiver trabalhando sozinho na residência, que a gente tem que pensar nisso, que alguns vídeos que vocês podem procurar na internet, principalmente no YouTube, vocês vão ver duas, três, quatro, até mais pessoas colaborando com o processo do banho, mas isso não condiz muito bem com a realidade do mercado de trabalho, que o cuidador fica sozinho na residência. Às vezes tem um familiar e nem sempre esse familiar tem a condição física para poder estar te auxiliando na realização desse banho, na transferência desse paciente. E para quem já trabalha sabe que é verdade, concorda comigo? Outra coisa que veremos é quais são os tipos de leito, como que eu vou arrumar esse leito, como que é esse processo, qual o material que eu tenho que ter, quais são os cuidados que eu tenho que ter durante a arrumação, o que pode acontecer se eu arrumar o leito de uma forma errada, qual a vantagem, qual o benefício que traz para o meu paciente essa arrumação do leito. Isso tudo a gente vai estar vendo e discutindo também em uma das nossas aulas. Os cuidados com a pele do paciente idoso, principalmente, é muito importante. Nós temos que saber conhecer o tecido tegumentar, o tegumento que é a nossa pele, e saber quais são as características de uma pele saudável, de uma pele que está apresentando algum processo já degenerativo decorrente da idade. A gente vai estar vendo o que é a idade, assim, quando a pessoa vai chegando na terceira idade, se torna um idoso, quais são as características e quais são as complicações que essa pele vai estar apresentando e como cuidar dessa pele, como dar uma melhor qualidade para essa pele, como deixá-la assim, com um aspecto mais bonito e que tenha menos chance de ter algum tipo de lesão e que seja propício a algum outro tipo de, principalmente de infecção. Como que a gente vai proteger essa pele do nosso idoso? Depois a gente vai estar vendo os processos de higiene, como fazer as higienes no nosso paciente. A gente vai demorar bastante tempo conversando sobre isso, pois é um ponto bem importante. A gente tem que se atentar a vários detalhes. Com o tempo vocês vão vendo que é algo natural, se tornar algo mais prático, mais simples, mas no começo é uma coisa muito complexa, tem muitos detalhes, tem muita coisa que a gente tem que observar e isso vai assegurar bastante a saúde do nosso paciente. E quais são essas higienes que a gente vai estar fazendo no paciente? Vai ser a higiene ontológica, o auricular, que é a higiene do nosso ouvido, a ocular, que são os dos nossos olhos, a nasal, que é do nosso nariz, a higiene oral, vocês vão estar sabendo a importância dela, que vocês podem prevenir até doenças cardíacas, sabiam disso? E principalmente a higiene íntima, que é aquela que a gente vai fazer mais vezes durante o dia. Também tem outra higiene que a gente vai estar falando também, que é mais específica em alguns casos, quando o paciente é acamado, ele tem algum tipo de problema respiratório grave, aí ele já está em uso de um aparelhinho que às vezes tem na residência, que vocês vão estar conhecendo aqui durante o curso, que é o CPAP, que também tem a função BIPAP, é o mesmo aparelho que faz
duas coisas, vocês vão entender a diferença de CPAP para BiPAP. Aí tem uma higiene que a gente faz ao redor de um orifício que vocês vão aprender em ostomias, que é a traqueostomia, como fazer a limpeza, quando fazer, a necessidade que indica, ou é a gente que tem que estar observando, vamos deixar o paciente ficar quase com uma rolha, ou a gente vai limpar mais vezes, vai fazer aspiração, não vai, a gente vai ver tudo isso no decorrer do nosso curso. Depois a gente vai estar falando sobre rouparia, que é um ponto bem importante também, que a gente precisa se atentar, que é com a roupa, a vestimenta do nosso paciente, não só com a vestimenta dele, mas qual tipo de roupa de cama que eu devo usar, qual tipo de roupa de banho que eu vou usar, qual tipo de calçado que o meu paciente, principalmente idoso, precisa, qual que ele deve evitar. Isso tudo são informações bem rotineiras, por isso que é cuidados básicos com a saúde do nosso paciente, que é uma coisa que você vai fazer todos os dias. Outra coisa bem importante que a gente vai estar falando é sobre o posicionamento, como posicionar o nosso paciente, principalmente aquele paciente que tem mais limitação, que é um paciente mais acamado, mais comatoso, que tem mais dificuldades e ele precisa mais do nosso auxílio, pois ele já não consegue se mover sozinho. Então a gente vai ter que posicioná-lo, a gente vai aprender que esse posicionamento recebe um nome especial. Outra coisa, falando em posicionamento, que é outro assunto que é bem amplo também, é com relação às transferências. A gente vai estar posicionando nosso paciente no leito, mas também vai estar transferindo ele do leito para a cadeira de banho, para a cadeira de rodas, para uma poltrona do papai, para uma poltrona mesmo, sofá, para vários outros locais. Como que eu devo transferir esse paciente? Tem alguma técnica para não machucar o paciente e nem prejudicar a nossa coluna, para nós não sentirmos dor e fazer de uma forma que seja bom para as duas partes, tanto para o paciente quanto para nós cuidadores? Isso a gente vai estar vendo também, que é muito importante. Talvez seja o mais importante de todos, pois não adianta a gente fazer um procedimento muito bonitinho para o paciente, ele ficar bem tranquilo, você não colocar em risco a integridade física dele, mas com relação à sua coluna, no final do dia você está quebrado, cheio de dor, e daqui a 1 ano no máximo você não está aguentando mais, ou até menos, não vai estar aguentando a trabalhar mais na área de saúde. Então a gente tem que pensar numa coisa chamada ergonomia, ou seja, posicionamento correto na hora de fazer alguns tipos de procedimentos. E por fim, a gente vai finalizar esse módulo com os cuidados básicos com um paciente que não responde a nenhum estímulo. Professor, o que é responder a estímulo? Responder estímulo é aquele que você faz uma pergunta, ele te responde, é aquele que você pede para ele se movimentar, qualquer tipo de movimento, e ele se movimenta, é aquele paciente que, por mais que você fale alguma coisa com ele que ele não fale e não se mexa, ele consegue mexer a cabeça, consegue piscar os olhos, só que tem paciente que não consegue nem piscar os olhos. Eles são totalmente, têm uma limitação muito grande, eles são totalmente comatosos. Só que um estudo que já foi comprovado é que em quase todos os casos, quase 100% dos casos, ele pode perder todos os movimentos, pode perder toda a sua coordenação motora fina, sua coordenação motora ampla, seus sentidos, mas a última coisa que ele perde é a consciência. Ele continua consciente de tudo o que está acontecendo, mesmo ele estando preso dentro do próprio corpo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala com o nosso paciente ou próximo ao nosso paciente. Lembra da aula de humanização? A gente tem que dar importância, valorizar o nosso paciente, tratar ele com carinho, com amor, compreensão, mostrar que a gente gosta dele através não só de palavras, mas de atos também, desde a forma de tocar, na forma de dar banho, na hora de fazer um procedimento. Ele precisa disso. Mesmo você achando que meu paciente não interage comigo, ele não está sabendo de nada. Lá dentro dele, ele está sabendo tudo no consciente dele. Ele está lúcido. Ele só não consegue responder. Até que se prove o contrário, vamos tratar que todo paciente nosso é lúcido orientado, ou seja, ele está ciente de tudo, mesmo que ele não demonstre isso para a gente, não interaja conosco.
mas por ele ser um ser humano e pela humanização, nós devemos tratá-lo com respeito e com dignidade. Esses são os temas que a gente vai estar abordando agora no nosso módulo 2. Espero que vocês gostem, espero que eles satisfaçam e complementem a formação de vocês e o conhecimento que muitos de vocês já têm. Contem comigo e novamente eu falo, tomem nota, anotem tudo o que vocês acharem importante e pertinente, pois isso tem que estar depois memorizado, tem que estar gravado dentro da cabeça de vocês e principalmente a humanização dentro do peito, lá no fundo do coração, para vocês colocarem sempre em prática. Então, vamos ao que interessa, vamos começar a nossa aula.